Hoje eu vou falar sobre os 5 estágios do jejum e o que acontece em nosso corpo durante cada um desses estágios, para que você possa direcionar seu horário de jejum para o que quiser e ficar até o final. Eu vou compartilhar a história dele e como foi capaz de usar o jejum para perder mais de 100 quilos e ficar mais saudável. O jejum pode ser dividido em 5 etapas. E isso foi feito nos anos 60 até os anos 90 pelo Dr. George Cahill, que fez todos os estudos clássicos, que era um professor de medicina na Faculdade de Medicina de Harvard. E a maioria dos livros de medicina ainda carregam muito de seu ensino. Foi descrito em seu artigo chamado Metabolismo do Combustível na Fome. Ele dividiu esses 5 estágios de jejum de acordo com onde o corpo obteve sua glicose. Do corpo tem 2 fontes principais de combustível. Ele pode usar glicose, que é um tipo de carboidrato, ou pode usar gordura, que é uma molécula chamada triglicerídeo e que é frequentemente armazenada na cápsula adiposa, que é chamada de adipocia. A maioria das células do corpo pode usar a glicose ou gordura. A principal exceção é o cérebro, que não pode usar triglicerídeos como energia, mas a maioria das outras células, como o fígado, os músculos, o coração e os rins, podem usar glicose ou podem usar triglicerídeos como um carro híbrido para usar gás ou eletricidade, que é o mesmo que uma célula. O corpo também armazena energia em 2 formas principais. Ele pode armazenar glicose ou gordura. Então, a glicose é armazenada principalmente no fígado e é armazenada como uma molécula chamada glicogênio, que são longas cadeias de moléculas de glicose, e é muito fácil para o corpo ligar todas essas moléculas de glicose, e quando necessário ele simplesmente pega o glicogênio, que corta de volta em pequenas moléculas de glicose e as envia de volta para o sangue. Se for ainda preciso de energia e não há glicogênio suficiente, então depende de gordura ou triglicerídeos. É um pouco mais difícil de conseguir, mas leva a gordura das células de gordura para o fígado. Aqui ele quebra esse triglicerídeo em 3 cadeias de ácidos graxos, bem como uma espinha dorsal de glicerol. E os triglicerídeos podem ser usados diretamente pela maioria das células do corpo para obter energia. E o glicerol pode ser transformado em glicose, que fornece energia para o cérebro. No estágio 1 dos 5 estágios, o Dr. Cahill chamou isso de estágio de alimentação. Isso dura de 0 a cerca de 4 horas após uma refeição. Durante esse período, geralmente há muita glicose por perto, porque as pessoas estão comendo uma mistura de carboidratos, proteínas e gorduras. E quando há muita glicose, todas as células do corpo estão usando glicose como sua principal fonte de energia. Existem 2 sensores principais de nutrientes no corpo, a insulina e uma molécula chamada mTOR. E quando o corpo sente que você tem carboidratos e proteínas, então esses sensores de nutrientes sobem e o corpo fica a mensagem de que ele deve começar a armazenar um pouco dessa energia para mais tarde, quando não houver comida disponível. Então ele vai armazenar a glicose no fígado como glicogênio, e a gordura corporal também vai levar triglicerídeos. No estágio 2 do jejum, o Dr. Cahill chamou de estágio pós-absortivo, que dura de 4 a 16 horas. Durante esse tempo, o corpo está realmente digerindo a energia, que é só tomar insulina, e mTOR começa a cair. E a maioria das células ainda está usando glicose, mas não necessariamente da comida, porque isso já foi embalado no fígado. Mas, vindo daquele local de armazenamento do fígado, o fígado está agora tomando o glicogênio, quebrando de volta em glicose, enviando de volta. Em média, o fígado pode armazenar cerca de 20 a 24 horas de glicose para fornecer energia para todo o corpo. Isso obviamente depende do que você come. Se estiver comendo carboidrato muito baixo, dieta como uma dieta cetogênica, é claro, então simplesmente não há glicose disponível e o corpo está usando cetonas. Há muitas doenças associadas a altos níveis de insulina, como doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, câncer de Alzheimer,
diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, gota, e garantir que você tenha um período diário neste estado pós-absortivo, onde você permitirá que os níveis de insulina caiam, é muito importante porque essas doenças estão associadas com insulina alta, vão se beneficiar deste período de insulina baixa. A outra coisa que a insulina faz é que ela tende a causar retenção de sal e água no nível do rim. Então, durante esse nível mais baixo de insulina, você será capaz de liberar um pouco de sal na água, o que significa que eles terão muito menos inchaço e também sua pressão arterial tende a diminuir. Ao mesmo tempo em que a insulina diminui, outros hormônios estão subindo. Esses são chamados juntos de hormônios contrarreguladores, porque eles correm contra a insulina diminui, estes sobem, e os principais hormônios aqui são o cortisol, o sistema nervoso simpático, e a adrenalina, que é um hormônio primordial dessa categoria, o hormônio do crescimento, e estes vão dizer ao corpo para começar a obter combustível de seus locais de armazenamento do fígado para o açúcar e da gordura corporal, e empurrá-la para fora e colocar essa energia de volta no sangue dos locais de armazenamento. E a taxa de metabólica vai acelerar um pouco também, porque o aumento do cortisol e do sistema nervoso simpático vão realmente energizar o sistema, enquanto o hormônio do crescimento vai garantir que haja bastante crescimento disponível para construir o que quer que seja é necessário na fase de 3. Dr. Kerry chamou essa fase de gluconeogênese, que dura cerca de 16 a 30 horas. Nesta fase, o glicogênio no fígado, que é o açúcar armazenado, está a começar a acabar. E ainda não mudamos completamente para o metabolismo das gorduras. Por isso, há esse estágio intermediário em que o corpo vai gerar a glicose a partir da proteína, é o que a palavra gliconeogênese significa a produção de nova glicose, predominantemente a partir de proteínas. Isso parece muito ruim. Muitas pessoas pensam, uau, você está quebrando a proteína que vai afetar o corpo. Mas isso não é bem verdade. Este é provavelmente o estágio em que estamos vendo muito da autofagia. O Dr. Osumi, laureado com o Nobel de 2016, que ganhou pelo seu trabalho sobre a autofagia, chamou-lhe o sistema de reciclagem intracelular do corpo. O que o jejum faz é estimular a degradação dessas partes subcelulares, que são frequentemente proteínas, e ao fazer isso, consegue duas coisas. Uma é livrar-se de todos aqueles velhos pedaços de maquinaria celular que simplesmente não estão funcionando tão bem. E dois, podem pegar esses aminoácidos e reconstruí-los no que é necessário. E o processo de quebrar partes velhas de trocado e substituí-las por partes melhores e mais novas é realmente bom. É regeneração ou rejuvenescimento. O corpo vai sentir o que é preciso reconstruir. E vai reconstruí-lo melhor, mas o que não é necessário não vai para ser reconstruído, e é provavelmente por isso que não vemos os problemas com o excesso de pele que outros problemas de perda de peso parecem ter. Quando você faz jejum, você tem esse período de autofagia, de gliconeogênese, onde as proteínas estão sendo quebradas, e são proteínas como o excesso de pele e tecido conjuntivo e vasos sanguíneos, que simplesmente não são mais necessários. E você não consegue isso se você não tiver esse período de jejum. Também as pessoas que estão acima do peso e estão tentando perder peso, provavelmente têm mais proteína do que o necessário, em algum lugar entre 20% a 50% de proteína em excesso. Então, além de perder a gordura corporal, você também precisa perder essa proteína extra. O principal regulador da autofagia é o mTOR, que é muito sensível aos aminoácidos na dieta. Portanto, se você está tentando direcionar a autofagia para o processo de rejuvenescimento, ou parecer ou sentir-se mais jovem, então você pode querer ficar com mais limpo e rápido. Jejuar sem dizer caldo de osso e outras coisas, e ficar apenas com água, ou talvez algum chá de ervas ou chás verdes durante o seu jejum. O estado de jejum 4, o Dr. Kerry chamou de cetose. O cérebro está usando glicose como sua principal fonte de energia, mas neste ponto,
que é mais de 2 dias no jejum, não há glicose suficiente vindo do glicerol. Então há um pouco de quebra contínua de proteínas. Mas para fornecer energia para o cérebro, o fígado pega os triglicerídeos de gordura corporal e os transforma em cetonas, que agora podem atravessar a barreira hematoencefálica e alimentar o cérebro e fornecer até 70% da energia que o cérebro precisa para que as pessoas se sintam enérgicas. E algumas pessoas realmente pensam que o cérebro metaboliza melhor as cetonas para que possa realmente dar-lhe um pouco melhor de memória, de concentração, de desempenho. Algumas pessoas acham que também pode ser necessário no tratamento da epilepsia para obter essa cetose, porque é um combustível mais eficiente para o cérebro. No estágio 5 do jejum, você entra na proteína, estágio de conservação da proteína. E isso é quando você está indo mais de 6 ou 7 dias em seu jejum. E você está entrando em um ritmo onde você está fornecendo quase toda a energia que você precisa de suas próprias reservas de gordura corporal. Em que você entra em um ciclo em que você está apenas queimando um pouco de proteína da gliconeogênese, mas a maior parte da energia do resto do corpo, assim como a maior parte do cérebro, agora é derivada da gordura. Curiosamente, esse é o estágio em que a fome realmente começa a desaparecer. E não está claro se é a cetose ou o que se sente, mas quando você mede hormônios como gorelina, o hormônio da fome, ele realmente começa a cair. E é porque seu corpo está se alimentando de sua própria gordura corporal, que é o segredo de como essas pessoas fizeram 30 jejuns de 60 dias que fazem greve de fome. As pessoas muitas vezes perguntam: ei, como você pode fazer isso? Você não está com fome o tempo todo? E a verdade é que eles realmente não estão, porque não conseguiram este estágio de conservação profissional. Então esses são os 5 estágios do jejum. E você pode ver qual combina com você e com os objetivos que você tem para si mesmo. E você pode experimentar diferentes para ver como eles são para você. Misture-os e é assim que você vai emagrecer e ficar mais saudável. Como ele tem 63 anos, infelizmente tinha ganho muito peso. Foi preciso uma visita ao pronto-socorro para deixá-lo muito sério sobre ficar saudável novamente. Seu médico recomendou a cirurgia para ele, mas em vez disso, ele queria tentar emagrecer. Então ele foi ao meu site e leu todo o material e decidiu que seu horário seria de 4 dias ele comeria e 3 dias ele iria tomar água, só jejuar. Ele tomou um pouco de chá, um pouco de café, ele teve um pouco de realimentação. Então ele também aumentou seu exercício para que ele seja capaz de entrar no estágio de gliconeogênese, onde ele vai diminuir seus níveis de insulina, aumentar os hormônios contra-reguladores e então ativar a autofagia. Ativou a autofagia. Também ele se certificou de aproveitar o aumento da energia, bem como o aumento do hormônio do crescimento. E ele fez 6 dias por semana de caminhada, cerca de 10 quilômetros, bem como Qigong, alongamento e também treinamento de força 3 vezes por semana. Ele tirou um dia de descanso 1 vez por semana e os resultados onde ele perdeu mais de 40 quilos. Sua meta de proporção cintura-quadril foi alcançada, ele continua forte e ele passou de ter problemas até mesmo para andar um lance de escadas, para subir 7 lances de escadas. Isso é incrível. Você foi incrível. Obrigado por assistir. Se você aprendeu algo, talvez compartilhe com seus amigos, você pode ajudá-los também. E se você gostou, se você pudesse me fazer um favor de apenas clicar no botão de curtir para que as pessoas vejam que realmente seria muito apreciado. Muito obrigado e vejo você na próxima semana.